Oi gente, aqui é a Gabi Prado e o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente. Eu fui convidada pela Bed & Room, uma marca que eu gosto muito de trabalhar, para participar da primeira amostra deles. Ela chama Sleep Experience e foram 8 escritórios de arquitetura convidados, cada um para fazer o seu espaço, com liberdade para criar o que quisesse com os produtos deles. Bom, esse aqui é o meu espaço, eu vou mostrar tudo para vocês e, como vocês sabem, não é como um passo de mágica, né? Parece que foi muito rápido, foi montado em 2 dias, mas foi muito perrengue. Eu vou mostrar todo esse processo. O antes, o processo de desenvolvimento das peças, a montagem, eu gravei tudo para vocês, então fica até o final e aí eu vou contar a história de todo o projeto também. Aqui é a Gabi Prado, um casal bem jovem. Bom, gente, para contar aí desde o comecinho da história da concepção do projeto, vocês já sabem, minha mãe trabalha aqui no criativo do nosso escritório. E aí, bom, a princípio, primeiro de tudo, eu tinha um espaço, né, que é o único espaço que não tem uma cama. Então eu tinha uma liberdade aí de não ser uma coisa tão comercial. E aí eu queria fazer algo que desse destaque e que subisse no teto, que fizesse alguma coisa diferente. E aí a gente tinha uma lista de fornecedores. Então tinha um pessoal de tapete, de quadros. A gente tinha aí uma ampla lista de fornecedores, de produtos que a gente poderia usar e escolher dentro deles, dos parceiros que a gente já tinha para amostra, para fazer o nosso espaço. E aí eu fui fazer uma viagem, eu tava no carro pensando, porque eu fui convidada na segunda, na sexta-feira, na segunda eu já tinha que apresentar ali alguma coisa para ver se ia ser aprovado pra gente continuar. E aí no carro eu fiquei pensando como que eu poderia fazer e fui fuçando todos os fornecedores e pensando que fornecedores eu poderia usar e como eu poderia fazer para criar algo de destaque, uma coisa bem instagramável, um canto que desse para tirar foto, enfim. E aí, parti do princípio de fazer um tapete que fosse o centro aí do projeto. Então, eu cheguei na segunda-feira já com uma ideia de fazer um tapete personalizado, orgânico, colorido, que subisse na parede e no teto. E aí, a partir daí, bom, eu peguei as medições e eu tinha uma gravação nesse dia, então eu já peguei todas as medidas. E aí eu falei para minha mãe e pra Nath, para elas passarem o projeto, né, a limpo, passar as medidas e tal e imprimir pra gente desenhar, porque seria uma coisa bem à mão, bem orgânica e que faria. E aí eu dei a liberdade, eu falei, olha, vocês podem também criar um desenho, deixa um pronto que eu quero desenhar, mas pode fazer um. E aí a gente foi tão alinhadas, né, criativamente, que quando eu voltei, a gente já tinha esse rascunho. Então, elas criaram, eu mandei todas as referências, tudo que eu tinha pensado, de cores e tal. E aí, elas criaram. Então, é um tapete que esse aqui é visto de cima, né? É o piso. Esse foi o nosso primeiro rascunho lá atrás, já tá todo amassado. Então, esse aqui é o piso da loja. Ele tem todo esse desenho orgânico. E aí, isso aqui é o encontro dele subindo na parede e no teto. Então eu pedi para elas, né, imprime pra gente desenhar. E aí quando eu voltei, elas tinham melhorado ainda a minha ideia. Conta um pouquinho, mãe. Aí a gente começou a rabiscar e surgiu a ideia de fazer uns buracos no tapete. Para dar mais volume para ele. Né? E por várias cores e tal. Mas a gente queria... sobrepor, a gente estava pesquisando. Elas ainda não estavam contentes só com o tapete desse jeito, aí começamos entendeu? a fuçar, a pesquisar. Aí, de repente, deu a ideia de colocar uns quadros passando por cima do tapete. Como se o tapete entrasse dentro do quadro. E aí, bom, como vamos executar isso? Aí vai pensando, né? Enfim, decidimos por pôr os quadros em cima do tapete. Mas aí fuça mais, pensa mais, surge a ideia, a Nath brilha nessa hora, né? Ela vem com a ideia do espelho atrás do tapete. Aí foi a cereja do bolo, gente, porque ficou maravilhoso. Então aqui, ó, a gente tem esses recortes no tapete. Parece muito uma topografia, né? Então tem os recortes aqui mostra o piso. Aí ele sobe na parede. E na parede, onde tem esses recortes, tem espelhos no fundo.
Então tudo isso aqui vai refletir, é como se fosse um espelho emoldurado pelo quadro. Pelo quadro não, pelo tapete. E aí vem quadros sobrepostos nos tapetes, com pedaços dos tapetes Passando por cima deles. e colados em cima do quadro. Então a gente tem um tapete inteiriço, que eu vou mostrar pra vocês lá na fábrica. Então ele é inteiro, piso, parede e teto. E aí aqui ele tem esses recortes à parte, né? É mais como se fosse mais um tapete que a gente vai colar em cima do quadro. Então é como se o quadro ele passasse por cima, ele tivesse o recorte do espelho e passasse por cima dos quadros. E enfim, aí então, surgiu a toda essa ideia escultura. também, né, quando a gente decidiu pelas formas das cores, como iam colocar as cores, surgiu a ideia de fazer várias alturas, né, uma cor mais alta do que a outra, né? Então, tudo isso criando muito volume. E a gente estava tão sintonizada que eu e a Nath não estávamos perto da Gabriela, escolhemos as cores do tapete. Aí eu peguei, nem conversei com elas, eu peguei as cores do tapete. Aí uma olhou pra outra e falou, não é possível, ela escolheu as mesmas cores. A gente tava muito alinhado, isso aqui foi criado assim, e foi muito rápido. E eu já apresentei esse conceito na segunda-feira, nesse papel, foi aprovado. E aí a gente saiu correndo, porque o prazo tava muito curto, né, pra fazer toda a execução. Então aí, a questão das cores, aí teve que criar todas as linhas, porque ele é todo cheio de linhas, todo orgânico mesmo. A gente passou isso pro CAD, desenhou todas as linhas, e aí eu joguei pro SketchUp, e aí eu mesma comecei a pintar as cores para ver como que eu ia querer o colorido do tapete. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou esse resultado. Então aqui, aí a gente desenhou esse tapete, ele vem aqui, ele tem os recortes no piso, e aí eu desenhei todas as linhas e aí eu comecei a pintar com as cores que eu gostaria para ver a harmonia e aí, enfim, pinta de uma cor, aí volta, acha melhor de outra cor. Demorou um tempo aí esse processo. E esse é o resultado. Ele sobe na parede e vem no teto. Então a gente fez aí todo esse projeto. Esse aqui são os móveis que a gente escolheu também, né, nas cores. E essas luminárias não são exatamente essas, mas elas são em formatos orgânicos também, como se fossem nuvens. Então elas vão complementar muito esse espaço. E aqui a gente vai ter uma poltrona ainda que está sendo definida para ter um cantinho para foto. Então aqui vai ser super instagramável também para o pessoal que for visitar a mostra. Bom, aí a partir daí a gente criou todo esse projeto. E eu tô indo lá pro Bedroom Room agora, porque hoje é o primeiro dia da nossa obra. Então tá começando a fazer base, hidráulica, elétrica, toda essa parte bruta pra depois ficar bonito, né? Porque essa semana a gente já monta a nossa cozinha, que é a primeira coisa a montar lá no nosso espaço. Olá, Gabi! Oi. Tudo bom? Tudo bem? Seja Tô chegando aqui na Bedroom Room. obra. Começou a minha obra hoje. Começou, primeiro dia. E aí, tá ansiosa? Super. Tô tão animada pra ver isso, você não tem noção. Eu tô ansiosa pra hora do pronto. Vamos isso aqui ver, é minha né? vida, isso aqui eu tô acostumada, Ah, você entendeu? gosta mais do que a fase da decoração? Não, eu gosto mais da decoração. É que isso aqui é Eu o que também. eu vivo mais, então eu Não, tô super acostumada. vocês estão nesse segredo do projeto, vocês estão me deixando maluca. Esse é o meu espaço. Olha como tá tudo pronto. Daqui 20 dias, tá com cara, né, de que vai estar tudo pronto daqui 20 dias. Acho que tá bonito assim, tá desconstruído, é um conceito. É um conceito. Bom, aqui já começa o meu espaço. Então, a partir dessa curva onde tem esses móveis, até o final é o meu espaço. E diferente de todos os outros que tem cama, o meu único espaço que não tem cama é na mostra. Que é um espaço que ele vai ser super utilizado. Então, vai ter uma cozinha funcional, vai ter uma mesa de jantar para receber os arquitetos, fazer coquetéis, enfim. Então, vai ser um espaço super utilizado. Aqui a gente já vai ter uma poltrona logo na entrada, que eu mostrei aí no projeto para vocês, com um tapete que vai ser todo o destaque do projeto. Então ele vem no piso, sobe na parede e vira no teto. Bom, mostrando um pouquinho mais, hoje é o dia 1 da nossa obra, então hoje começaram aí os serviços. Já tem algumas coisas feitas, né? Ali tinha uma curva, então precisou deixar reto por causa da marcenaria, era muito complicado fazer esses encontros. Aqui no fundo, então a gente vai ter toda a parte da cozinha, ali vai ter a geladeira, a gente vai mudar os pontos de hidráulica, porque a pia vai ficar ali na lateral, e aqui a gente já tem a base, tá vendo?
Então já tem essa marcação ali, que é onde vai ficar a nossa área da cozinha. Pra cá vai ter uma sala de jantar. E aí, enfim, depois vocês vão ver tudo pronto. Ter um gostinho aí, né, de como vai ficar. Ó, então já que ninguém te mostrou, eu vou te mostrar, hein? Muito curiosa, me conta tudo, tá? Quero saber Só tudo. não fala nada. Então, esse aqui é visto de cima. Esse aqui é bem onde a gente tá, ó. Tem aqui a poltrona, a sala de jantar que tá mais pra lá. O tapete foi você que desenhou? Foi. Maravilhoso. Eu desenhei tudo. E Olha ele- isso aqui. Isso aqui é a continuação do tapete ou você vai fazer uma pintura? Não, é tudo tapete. Ele vem no piso, aí ele sobe na parede e sobe no teto. E a poltrona? A poltrona não temos ainda. Não, mas eu sei que você queria. Mas Você vai. quer essa poltrona, É vai ter que essa. ser essa poltrona. Então a gente vai entregar Não, essa ela tá poltrona. aqui, eu já joguei pra Deus. É ela. Bom, como vocês já sabem, a estrela do meu ambiente é o tapete. Ele toma aí parte dele todinho. Então eu vou levar vocês agora na fábrica para mostrar todo esse processo, mostrar como é bem manual, para vocês entenderem o trabalho todo que isso envolve. Bom, como eu falei para vocês, eu vim aqui mostrar o processo da fabricação do tapete. Então eu cheguei na Cartacho e aí eu vou mostrar todos os processos e como ele está hoje, como ele vai ficar depois, lá na mostra instalada. É tipo... Ele não vai encaixar. Ele não é exatamente... Eu achei que ia dar muita chance de merda. Eu falei, se botar um pouco Quadrado pra é lá mais já não vai fácil. dar. Não ia dar nem encaixão, eu fiz quadrado. Só esse aqui que é oval, esse aqui, porque quadrado. Eu falei, se botar um pouco pra lá já não vai caber. Eu tô aqui com a Juliana, que é da Cartacho. Oiê, tudo bem, gente? Eles que estão fabricando o nosso tapete, que é mais uma escultura do que um tapete, né? E aí eu vim aqui na fábrica hoje mostrar todos os processos para vocês. Então, esse aqui é o primeiro passo, né? O primeiro processo Isso, do pra tapete. gente confeccionar o tapete. Para começar. Então, aqui tá o desenho do meu projeto. Aqui, ó. Ele é um tapete bem complexo. Ele vem no piso, parede, teto e aí ele tem alguns pedaços extras também que a gente vai sobrepor. Então, eles têm o desenho aqui e aí eles projetam. Isso, a Aí gente me cria a explica melhor. transparência, né? Exatamente nas medidas e nas proporções que você fez o seu projeto. Eles projetam na parede, começam a riscar a tela, que na verdade é a parte inicial do tapete, a base, do tapete, né? E aí eles vão riscando à mão mesmo, Isso, né? é tudo à mão. Tá, tapete mostra inteiro aí, riscado à Débora. mão. É. E aí eles vão riscando ali com, né, o risco Isso. do projetor. Na Passa ali, tela, e eles exatamente. vão- Independente com do caneta tamanho. mesmo? Isso, com caneta. Independente do tamanho do tapete, vai ser tudo sempre riscado à mão. Então, o processo, na verdade, ele é semi-artesanal. Né? Então, passa em máquina uma vez, depois a gente vai ver os próximos passos e o restante é tudo feito à mão. Ah, realmente. e aqui eles já anotam até as cores, Isso, né? porque aí Tudo fica mais fácil certinho. para a pessoa que estiver lá na máquina conseguir passar as cores exatamente no lugar certo, né? Senão... e como é um tapete muito complexo, ficou melhor Esse escrever em aqui tudo. é um pedaço realmente do meu tapete riscado. Aqui é o primeiro processo, ó. Eles colocam no projetor, na transparência e no projetor, nas proporções, e aí vai riscando à mão na tela, que é a base do tapete, para ir para frente e para as próximas etapas. Bom, agora que saiu dessa base, desse início, para onde que a gente vai? A gente vai para a máquina, vai chegar a parte de tecer o tapete. Então, Tá. a tela vai sair daqui e aí a gente vai seguir até a pessoa que vai produzir o tapete, tá? E é uma aí- pessoa do começo ao fim, ou Uma, troca de não, mão? uma pessoa do começo ao fim, é o que a gente brinca. Às vezes você tá cozinhando, outra pessoa vem, termina a comida, não fica a mesma coisa. E com o tapete é exatamente isso. Porque envolve tudo, né? Energia, força. Então é sempre uma pessoa que vai começar e terminar o tapete. Tá, e Tá? essa aqui Isso, aí aqui a parte... a próxima etapa. Isso, a próxima etapa que é a parte de tecer o tapete realmente. Então a maquinista ela vai pegar a ordem de serviço, tá até aqui, ó. Só, não sei se eu podia. Ó. Aí aqui ela tem todas as informações necessárias e as cores. Então daqui a gente vai lá pro estoque para pegar as cores que vão ser necessárias para tecer o tapete e alimentar as gaiolas. Tá? As Então, gaiolas são essas Isso, exatamente. bobinas, as né? bobinas que é onde a gente coloca os fios realmente. A gente trabalha com uma matéria-prima importada da Itália, que é o nylon regenerado. Então o processo de produção dele é bem bacana. Eles têm voluntários que retiram rede de pesca do fundo do mar e também descartes de tapetes e carpetes.
e transformam novamente no polímero do nylon. Então, esse fio, ele é regenerado, né? Que é bem bacana. A diferença entre o regenerado com o reciclado é que o reciclado chega uma hora que ele não se recicla mais. E o regenerado não. Ele vai voltar para a matéria inicial infinitas vezes. Isso é bem bacana, além de tudo é sustentável, né? Incrível. Então E aqui aí é vem uma parte, aqui. isso, uma parte do nosso estoque. E Pra como que é gente, a gente tá separação? perdida, né? Pelas cores. É, Vi aqui exato. que tem uns Cores e pomponzinhos, tipos de né? fio, exato. E o pessoal do estoque também é craque. Se eu falar, eu quero tal é? cor, ele já vai direitinho no corredor, exatamente na caixa que precisa pegar. Aí essa parte a gente deixa com eles. Tem toda uma organização Tem, deles. porque exato. Eu não acho nada. Aí então eles pegam as cores que vão ser utilizadas no tapete e dão para as maquinistas. Aí as próprias maquinistas alimentam essas gaiolas, né, com a quantidade exata de rocas que vão precisar para tecer o tapete. Então aqui a gente começa a tecer o tapete realmente, né? E como o seu tapete ele tem várias cores, a máquina a gente não consegue passar todas as cores juntas. Então vai ser feita uma é como base. se fosse uma linha por vez. Não, ele vai ser feito uma base inteira, por exemplo, no verde. Vai vir uma pessoa e vai desmanchar toda essa parte, descarrega a máquina, carrega com a outra cor para passar por cima de novo. Nossa, Então, isso que demora realmente, E aí, né? cada cor passa uma vez. Exato. E ele tem mais de uma altura. É aqui também que Aqui regula também, a essas gente alturas. regula a máquina. Então, a gente tem os Entendi. nossos mecânicos que ficam aqui diariamente na fábrica para poder regular a máquina. Então, a cada troca de altura, troca de cor, modelo, Então, eu atrapalhei redondo. bastante, entendeu? Porque tem Principalmente um o formato. monte de cor, altura e formato. Além do formato Eu ser inventei orgânico, tudo. a máquina ela também não faz círculos, então eles vão tecer o tapete quadrado e depois vir desmanchando realmente a mão para poder chegar naquele formato. Eu vi, tem um tapete ali, acho que é até legal a gente mostrar que ele é um formato de um barquinho. Isso, aquele é bem Então dá legal, pra a ver gente que pode ele ir lá. que ele foi tecido, que fala? É, tece ele primeiro, Tece ele em e depois retângulos. vem e aí desmanchando depois a até pessoa vem chegar no desenho. desmanchando. Exato. Nossa, gente, quem Dá inventa bastante isso trabalho. não sabe, tipo eu, não sabe o trabalho Quando a gente que dá. pensa em tapete, passou na máquina, tá pronto. É, Né, não é assim. Bem bacana. É, aqui, ó, ele. É, aí depois a pessoa vai vir aqui, vai desmanchar, né, com a maquininha. E esse tapete ele é inteiro colorido. Eu vi. Então, pra não fazer e desmanchar ele inteiro e perder muito fio, tá bordando um por um. Nossa Senhora. E são, se eu não Aquilo- me engano, aquilo 1.400 que eu- barquinhos. Meu Deus. Aquilo que eu comentei, que ele é feito em quadrado, aqui, ó, dá pra ver certinho os retângulos. Então você vê Exatamente. que a pessoa passou a máquina. E aí depois vai vir aqui Exatamente. a mão e depois ela vai ter desmanchando que no desmanchar formato. pra ficar nesse formato. Exatamente. Meu Deus. E só pra mostrar pra vocês, lá a gente tava no primeiro dia de obra, né? Eu passei lá na loja, mostrei pra vocês. O meu tapete, ele tá nessa etapa. Então ele já passou na máquina 2 vezes, Exatamente. porque eu vi que ele tem já 2 cores. Desmancha, É. já desmanchou a parte que precisa entrar as outras cores. E aí, Ele já tá com um tom de verde e um bege. Eu vou mostrar pra vocês também. Vai. agora a gente vai pra parte da revisão primária, né? Porque a tecelagem que faz pela máquina, às vezes ela não preenche todas as lacunas do tapete. Então a gente vem e borda os buraquinhos um a um à mão. E também os encontros de cores, que é o que a máquina não consegue fazer. Então precisa realmente ir na Mas mão. uma outra coisa também, o que a gente comentou lá atrás, que às vezes esse tapete ele vai voltar pra lá. Então, Exatamente. nesse caso ele é todo de uma cor, não. No Isso. caso do meu, que tem várias cores, ele Vai e vem, volta mais de 5, desmancha, 10 vezes. Vai pra lá, vem pra cá, Exatamente. desmancha, volta pra lá. Então, algumas vezes nisso pra depois ir pra próxima etapa. Isso mesmo. Vou mostrar a próxima pra vocês. E sempre pelo avesso. Sempre pelo avesso. Aí tá vendo que às vezes ficam uns buraquinhos a mais, ó, principalmente encontro de cores, E aí né? como que faz do outro lado? Que Depois nem corta? aqui. Isso, aí depois a gente corta, até se vocês tá. quiserem. Aí eu já tá cortado, ó. Depois a gente pede pra ela girar. Ó. Aí ela vem e corta. No tapete inteiro. Principalmente no encontro de cores. Então, quando chega aqui, o tapete já está praticamente pronto. Ele já passou pela Exatamente. primeira revisão. Isso. E aqui é para fazer Se a base precisar, dele, exatamente, tudo, né? a base. Se a gente precisar alterar qualquer coisa no tapete, tem que ser antes desse processo. Depois que Tá. passou a cola, a gente não consegue mais mudar nada. Tá? Então, Tá. de repente, olhei, essa cor não tá do jeito que eu queria, vamos tentar substituir. É Não antes dá de passar mais. a cola. Passou a cola, Já era. já era. Exatamente. Vai ter que gostar do jeito que tá. Exatamente. Então aqui eles fazem o esquadro do tapete, né? Na verdade, o segredo do tapete ficar perfeito é aqui, né? Porque eles vão fazer o esquadro, medir direitinho. Então, os tapetes podem variar de 2 a 3%, tanto para mais ou quanto para menos de tamanho.
Então, por exemplo, o seu projeto é algo bem específico, ou tapete de encaixe, carpete de encaixe, tem que avisar. Porque a cada 1 hora, depois de passar a cola, eles vão vir medindo para ver se está exatamente na medida correta. Entendi. Então, E aí tem toda a questão do espelho, tem que exatamente, dar, né? Porque tem que não dar. não dá pra, Principalmente o seu projeto. É. Exatamente. Porque, assim, vai chegar no dia da montagem, junto com o espelho, tipo, não tem outro dia para resolver, entendeu? Porque Vai é um ter que dia dar antes do certo. evento. Exatamente. Então, daí eles colocam a base primária e base secundária e passam a cola. Aí o tapete fica aqui para secar aproximadamente 12 horas, Tá, sem e mexer. passar uma vez só a cola, né? Isso, exato. Sem mexer. 12 horas. Tá? Em dias, bom, os dias de chuva e frio demora Mais até 24 tempo. horas para secar. Tá, e aí depois daqui... Agora a gente tem a estufa também, né, que ela seca em 40 minutos. Só que aí tem uma limitação de tamanho, porque ela corre no trilho. Entendi. Mas aí você já tem que passar a cola na estufa, Exato, né? Não já dá pra prende o tapete transportar. ali, exato, e passa a cola e seca por ali. Entendi. Quando é algo muito urgente, tá? Aí secou o tapete, a gente tira daqui e vai para a parte que faz o acabamento e a barra virada. Bom, agora a gente tá aqui no meu tapete. Ele tá nessa área, porque ele é bem grande, né? E precisava de um espaço para abrir ele inteiro. Abrir. E dá para ver exatamente o momento que a gente tá. Então a gente já tem 2 tons de verde. Alguns trechos já estão bem prontos. Aqui dá para ver aquela questão do desmanche. Então ainda tem que desmanchar, porque faz sempre em ângulos retos, né? Isso, exatamente. Então, Como tá o formato ele é todo desmanchando orgânico, aqui. todo cheio de curvas, a gente tem que desmanchar exatamente o desenho para Parece até uma formar, curva né? de nível, não parece? Depois que eu fiz, eu vi. Com certeza. E aí aqui também dá pra ver o outro que tá fazendo, no outro tom de verde. Então é bem trabalhoso e ele é enorme. Então aqui, a gente tá nesse, né? Essa é a parte principal dele, então desse tamanho e tudo. E ainda tem os outros trechos, que tava um lá na marcação e tal, cada um no seu processo. Exatamente. Então vai ser Para depois juntar tudo. Quanto tempo vai ser de fabricação? A gente tá correndo nele, acho que vai dar uns 10 dias, né? Exato. Total, assim, de máquina, uns 10 dias. Tempo de recorde. Noite, ela fala que De estão fazendo noite. de madrugada e tudo para ficar pronto, instalar lá e ficar perfeito. Então aqui agora a gente faz a nossa penúltima etapa, é onde se inicia o acabamento. Né? Então depois que o tapete sai do latex, vem para cá esticado, os meninos passam cola na lateral inteira do tapete e vem colando a nossa fita. E Pra dar um acabamento nas bordas. Isso, nas e bordas. tudo. E ao mesmo tempo que cola a fita, eles precisam vir virando essa barra. Né? Entendi. E aí depois na revisão 2, que é a revisão final, elas concluem esse acabamento da barra virada, que é realmente onde dá o luxo do tapete. Né? Que tem, você não consegue ver a tela, né? Sim, cortou fica e aquela entregou o bordinha, tapete, fica né? aquela barrinha virada, exatamente. É colar realmente a fita e vir virando a trama do tapete para poder ir para a revisão e elas finalizarem esse tipo de acabamento que é a borda virada. Aqui a gente começou a revisão final, então é todo esse trabalho bem manual, tá vendo? Ela aqui com a tesoura fazendo todo esse acabamento. Independente do tamanho do tapete, principalmente o seu, né, que é enorme. Tem que então, fazer todo. exato. E é bem manual mesmo, Sim, né? totalmente. Não tem máquina, não substitui. É tudo na tesoura realmente, então elas cortam todos os pelinhos que ficam levantados, o que tiver de interferência que não vai deixar o tapete lisinho perfeito, aqui que elas tiram tudo. E aqui essa é a última, Exatamente. Né? Para casa do cliente. Isso, exatamente. Aí depois finalizou a revisão, elas embalam o tapete e despacham. Último processo. Bom, vocês viram o tapete aberto lá no estacionamento, que era o único lugar que cabe o tapete totalmente Inteiro, aberto. né? Exatamente. E aí ele tá agora aqui na máquina. Então, para vocês entenderem até a complexidade, ele é muito pesado. Não dá para ficar mexendo na máquina sozinha. Então precisa da maquinista, né, que Isso, chama, para não falar maquinista. errado. A maquinista e uma ajudante para ajudar aí nesse A processo virar a todo. tela, exatamente. E ela vai Porque começar sozinha elas não conseguem. mostrar pra Tapete vocês enorme como que ainda. funciona. E como que faz? Porque tem várias linhas, né? Você faz de acordo com o tamanho. Exatamente. Ali você mexe a largura, né? Então, da esse que é passada. mais fininho, você colocaria menos agulhas, exato. Só que às vezes quando é muito largo, não dá também a quantidade ali. Então a gente passa 2 vezes, faz 2 passadas.
E eu queria agradecer por você ter aberto a porta, ter explicado todos os processos pra gente, mostrado aí o tapete, para o pessoal também entender como esse projeto e esse processo é trabalhoso, quantas pessoas isso envolve e o como é lindo, né? Com certeza. E está sendo um prazer pra gente participar desse projeto. E já estamos ansiosos também pelo resultado final. E Dia da moto a gente vai estar abraçando esse tapete. Fazendo várias fotos do lado, não vai querer deixar o ambiente, né? E é isso. Sejam sempre bem-vindos, tá? E contem com a gente. Bom, eu tinha um briefing que eu tinha que seguir do projeto e ele tinha que ter uma cozinha funcional, uma mesa de jantar para mais ou menos 8 pessoas, porque a gente vai receber arquitetos, vai ter eventos aqui, então esse espaço ele vai ser muito utilizado, e um espaço mais instagramável, com uma poltrona para relaxar e tirar uma foto também. Então, em cima disso, eu criei uma cozinha aberta para poder fazer esses eventos, tudo que precisava, com a mesa de jantar, que eu já vou mostrar para vocês em detalhe. E aí o grande destaque do meu espaço é o tapete que a gente desenhou. Eu já contei todo aí o processo da criação e tudo isso para vocês. E agora do espaço eu vou conseguir mostrar. Bom, esse tapete a gente fez ele do piso, subindo na parede e indo até o teto. E aí ele tem alguns recortes que trazem esse destaque, né? Então aqui ele tem alguns recortes que mostram o piso e ele tem recortes também que sobem na parede. E aí, atrás disso, a gente queria colocar o espelho para refletir. Então, a pessoa pode tirar uma foto, é um cantinho bem legal ali para fazer um recorte de uma foto. E a gente fez isso meio inspirado numa topografia. Então, tem todo esse desenho em tons de verde, com alguns pontos de cor para dar mais vida e chamar a atenção mesmo. E aí, os recortes dos espelhos é como se fosse a intervenção do homem na natureza aí. Então, a gente trouxe uma coisa bem sensorial para chamar a atenção mesmo, né? Uma coisa que não é comercial, porque num projeto comercial, né, de um cliente que a gente tem que criar, é muito diferente, porque é uma família que vai morar. Então, a gente tem que se preocupar com toda a funcionalidade e com toda a estética, porque não dá para fazer uma coisa que vai ficar enjoando, né? Algo assim. Então a gente quis criar tipo uma instalação mesmo para ter um espaço desse na loja para as pessoas poderem tirar bastante foto e viralizar, se Deus quiser, né? Bom, e aqui nesse cantinho a gente tem uma mole, que é um ícone da arquitetura e super confortável. E aí a gente colocou uma mesinha de acrílico, bem destaque também, toda com glitter aí, toda diferente. E aí, além disso, além desse tapete, que eu esqueci de comentar, um outro detalhe do tapete, ele tem diferentes alturas. Então, passando a mão aqui, alguns trechos são mais altos, para dar uma volumetria. E aí, além disso, além dos recortes com os espelhos que eu já falei, a gente fez também esses quadros de vidro, que eles são molduras com vidro no meio, que a gente colocou pedaços do tapete também em cima. Então, esse tapete aqui, ele é inteiro, é uma peça inteiriça. E aí aqui a gente fez um outro pedaço do tapete e a gente colou em cima disso, que é para ficar como se fosse quadros de tapete sobrepondo no tapete, para dar essa volumetria. Então a gente tem o recorte e aqui o volume para dar esse volume e diferenciar mais ainda esse espaço. E aí, além disso, a gente desenhou ele subindo até o teto, e no teto também tem um quadro de vidro ali. Então deu muito trabalho para fazer essa montagem toda. Aí pra cá, a gente tem toda a parte da sala de jantar com as cadeiras. Então tudo eu trouxe formas mais orgânicas. Então desde as cadeiras, são todas em madeira, com esse tecido bouclé bem confortável. Aqui a gente tem um banco que ele tem, tipo, umas ondas. E o pé da cadeira, o pé da mesa, eu vou mostrar pra vocês também. Ele tem formatos com ondas, com recortes que lembram o tapete. Então tudo que a gente escolheu foi muito a dedo. Desde a poltrona mole, desde aqui. Tudo com um formato bem natural para ter essa harmonia entre os espaços. E aí, falando aqui também dessa parte da mesa de jantar, eu queria trazer uma luminária que não fosse algo tão minimalista e tão clean,
para fazer esse link com a parte do tapete, com todo esse desenho orgânico que a gente tem. E aí eu encontrei essa luminária, que ela tem esses tons de dourados e ela parece como uma nuvem, né? Ela é mais orgânica. E aí a gente colocou de vários formatos, de várias alturas, fazendo esse movimento aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha. Bom, na parte da cozinha, como ela vai ser muito usada e aqui é uma área comercial, eu escolhi uma lâmina branca, aquela lâmina de ultra compacta, com muita resistência, então a gente pode usar a faca aqui em cima, a gente pode fogo, tudo, é super resistente. E aí aqui eu trouxe todos os eletrodomésticos da Old House, então a geladeira, aqui a gente tem um forno que já é com micro-ondas, que aí a gente conseguia otimizar o móvel da marcenaria, e aí aqui colocou toda a parte mais funcional, né? Parte de pia, filtro, todas as coisas. O armário superior também para a gente ter o máximo de armazenamento possível. E esqueci. E aí aqui também tem todos os metais da Brat, que também é um parceiro nosso, que entrou com a gente aqui na mostra com os produtos, que é uma cuba retangular bem profunda, tem uma grade embaixo, depois eu mostro mais em detalhes, a torneira e um dispenser para ficar tudo escondidinho, tudo bem minimalista, já que faz parte, né, aí de toda a loja. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso projeto, de todo esse processo criativo, desde o projeto, a execução de todos os produtos, que é bem artesanal, a montagem e, enfim, a finalização, para vocês verem o resultado. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar também o que vocês mais gostaram, o que vocês esperam ver aí nas próximas semanas. Espero vocês na próxima semana.